Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. 7h06, bom dia, está no ar o Rick Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com foco no que acontece aqui no nosso estado. O Grupo Rick interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel e Jovem Pan Ponta Grossa e também falamos para a região da Tríplice Fronteira. Eu sou o Marques Souza e junto com toda a equipe da Jovem Pan no Paraná te deixo bem informado até às 8 da manhã e fazemos contato agora com o Denian Couto, que fala hoje direto de Porto Alegre. Bom dia, Denian. Muito bom dia, Marque, bom dia a todos, bom dia, Terribas. Aqui em Porto Alegre, 22 graus a temperatura nesse momento, céu parcialmente encoberto. Você pode participar conosco, o jornal está muito bom, pelo WhatsApp 41 98504 5092 e também pelo facebook.com, você procura na barra de buscas o Rick Mais PR. Vamos falar de previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. E o verão começa oficialmente hoje às 2h28 da tarde. E aqui no Paraná ele vai chegar embaixo de chuva e com temperaturas baixas. Mas a previsão dos principais institutos de meteorologia é que este verão tenha temperaturas acima da média. Isso porque o Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, lá na região do Equador, vai influenciar a atmosfera, deixando as temperaturas mais altas aqui no Paraná. O fenômeno também pode fazer com que chuvas sejam mal distribuídas e fiquem um pouco abaixo da média no nosso estado. Nesta quinta-feira, na maioria das regiões, as precipitações ocorrem a qualquer momento do dia, mas a exemplo dos últimos dias, intensificam-se sempre a partir da tarde. A condição de abafamento persiste, pois a massa de ar que predomina no estado ainda é aquecida. Chove em maior quantidade no litoral, com acumulados expressivos lá na região das praias do Paraná. Aqui em Curitiba chove nesse momento em vários pontos da capital. A máxima prevista para hoje é de 24 graus. Ponta Grossa tem máxima de 25, Cascavel 27 e Foz do Iguaçu 30 graus. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. O Aeroporto Internacional de Curitiba está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos. O aeroporto de Londrina e em Porto Alegre, o Salgado Filho, também operam por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. Agora 7h09, nós começamos o Rick Mais Notícias falando que o ex-presidente Lula se reuniu com jornalistas na manhã de ontem. Ele disse que não teme ser preso, faltando pouco mais de um mês para o julgamento dele no caso do triplex do Guarujá. Durante quase 2h30, Lula reiterou várias vezes que é inocente e disse, abre aspas, não quero passar para a história como um inocente condenado, fecha aspas. E foi irônico ao pedir para que os jornalistas lessem o processo dele. E com um linguajar bem diferenciado, para não dizer outra coisa, disse que não vão, se referindo ao judiciário, é claro, evitar que o veinho seja candidato. A única coisa que eu peço não é para vocês dizerem que eu sou inocente, não. Eu quero que vocês leiam o processo. E se acharem uma vírgula de culpa, por favor, me telefone. É só isso. Então, quando eu acho que eu vou ser cada vez mais inocentado, eu acho que no final vai prevalecer o consenso nesse país, sabe, como é que eles podem tentar evitar que um velhinho de 72 com energia de 30 e terrão de 20 seja candidato? Não é possível. É tanta coisa boa junta que eles têm que deixar, porra. Ainda mais, um cara que tem o otimismo sozinho que todos não têm juntos. Lula ainda afirmou que continua, Denian, na disputa presidencial, seja qual for o resultado do julgamento no TRF4, aí em Porto Alegre, e, se for condenado, vai usar todos os recursos jurídicos aos quais tem direito. Bom, é bem isso o que eu espero do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma irresponsabilidade e uma bravata que fazem parte justamente do jeito de ser desse homem que é o general da corrupção. Tudo que nós vivemos de caos
hoje no Brasil nós devemos ao Lula e ao PT. Por mais que nós tentemos ainda levar a sério algo que o ex-presidente Lula venha dizer, ora, eu acho que vocês devem ler o processo. Jornalista de verdade já leu o processo. E quem leu o processo sabe que não é verdade o que o PT diz de que ele foi condenado sem provas. É muita ingenuidade ou cegueira seletiva ou paixão, e quando a pessoa está apaixonada ela não enxerga nada, de você imaginar que o juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba, escreveu uma sentença com mais de 100 páginas em que não há nenhuma prova para se condenar o ex-presidente Lula. Sabe, esse tipo de fala do Lula, porque eu sou um velhinho com tesão de 20 e de que eles não vão me retirar da candidatura, isso tudo é um modo de ser do ex-presidente Lula que tenta se fazer viável, enquanto, na verdade, ele vai acabar condenado, sim, por unanimidade, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em Porto Alegre. Agora, eu estou muito preocupado. Eu tenho dito no ar, aqui no nosso RIC Mais Notícias, de que o local onde se localiza, onde fica a sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre é um queijo suíço, cheio de furo e difícil policiar. O Movimento Sem Terra já anunciou que a partir do dia 8 de janeiro vai trazer 800 famílias para acampar no local ao lado do prédio do TRF. O PT e o Requião estão convocando militantes para virem aqui fazer bagunça. E ontem, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que é o prédio exatamente ao lado do Tribunal Regional Federal, está montada uma verdadeira situação para uma guerra. Tem pedra, pedaço de pau, asfalto descolado, árvore caída, grade sem sustentação. Ou a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Porto Alegre conseguem, de agora até o dia 24 de janeiro, dar jeito nisso aqui, ou a situação será incontrolável. Incontrolável. O local onde está marcado o julgamento do ex-presidente Lula, além de inseguro, possui hoje, para quem for lá, pedra, pedregulho, paralelepípedo, pedaço de pau, grade caída, tudo na frente do prédio da Justiça Federal. É muito perigoso o ambiente. A Polícia Militar do Rio Grande do Sul vai passar por maus bocados aqui no dia 24 de janeiro. Me impressionou tanto que eu tirei fotos e mandei para o Mark Souza para que o Mark visse isso e comentasse comigo no jornal. O que você acha daquilo ali, Mark? Daniel, o que você falou é um convite à confusão. A foto que mais me chamou a atenção é que o asfalto está cedendo ali na região. Então, quem quiser, por exemplo, atirar pedras, é só cavocar o asfalto, né, Daniel? É isso? Consegue soltar com a mão? É isso. E vai atirar uns outros. Tira com a mão. Eu tirei uma foto segurando um pedaço de asfalto que eu tirei do chão. Então nós estamos numa situação, eu tenho insistido muito, nós conhecemos o método de fazer política do PT. O PT não reconhece o judiciário, porque o judiciário julga contra os interesses do partido. A democracia para o PT só é regime democrático se atender aos anseios do Partido dos Trabalhadores. Isso tanto é fato que estão inventando até um tribunal paralelo para julgar o ex-presidente Lula. Num clima de absoluta tensão, o ambiente onde acontecerá o julgamento é inseguro. E Lula será julgado dentro de um mês e pouquinho. Hoje é dia 21, ele vai ser julgado no dia 24. Nós estamos a 34 dias do julgamento. E isso é muito pouco tempo para que se consiga ter um mínimo de tranquilidade nesse julgamento que pode, e penso eu que irá, tirar Lula da disputa à presidência da República. Mark. Daniel, tem muitos ouvintes aqui participando sobre esse assunto.
O Eduardo Corrente, por exemplo, diz o seguinte, que o velhinho com tesão de 20 é aposentado por invalidez ou é fake news? Brinca ele. Também tem o ouvinte aqui, Ayrton, reclamando do que o Lula falou, que ele acha um absurdo. O ouvinte Eugênio aqui registrando a audiência. Também o ouvinte Cláudio, do bairro Boqueirão. O ouvinte final telefone 6381, dizendo que o Lula usa as pessoas como escudo. O ouvinte Renato aqui reclamando, Eninha, do sentimento de insegurança e está muito preocupado com o que pode acontecer em Porto Alegre e pergunta se você vai estar aí no dia. Provavelmente. E o Mark também, né? Sim. Acho que estaremos todos aqui no dia 24 de janeiro para a cobertura de um julgamento histórico no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sabe que o Lula perdeu aquele processo que ele moveu contra o procurador da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, que ele ficou muito irritado por causa da apresentação daquele PowerPoint que mostrava uma bolinha com o nome do Lula no centro do esquema de corrupção, daquilo que o procurador Deltan Dallagnol chamou de propinocracia. O Lula entrou com o processo na justiça e perdeu, né, Mark? Exatamente. O Lula, Denia, que é muito incomodado com isso até hoje. Toda fala dele pública, ele dá um jeito de citar o PowerPoint. E nessa ação, Lula pedia uma indenização de R$1 milhão por danos morais por causa da apresentação em PowerPoint que apontava o petista como líder de um esquema de corrupção. Além de perder a ação, Lula foi condenado a arcar com as custas processuais e vai ter que desembolsar 100 mil em honorários. O PowerPoint foi apresentado em setembro do ano passado, quando Lula foi apontado como, abre aspas, comandante máximo do esquema de corrupção, fecha aspas, na Petrobras. Essas aspas são do Ministério Público Federal. O juiz Carlos Maza Brito Melfi, da comarca de São Bernardo do Campo, considerou a ação improcedente, dizendo que o autor se volta contra a indicação gráfica por meio de setas, de forma a relacioná-lo com a prática de diversos crimes, dando a entender, de forma equivocada, uma condição de condenado frente à população em geral, relata o juiz na sentença. O advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, criticou a decisão e disse que a defesa recorreu da sentença, pois considera que a exibição de um PowerPoint em rede nacional e internacional coloca Lula como culpado e que não existe nenhum motivo para a realização da apresentação, a não ser inflamar preconceitos e paixões sem um julgamento justo e imparcial. Daniel, a defesa do Lula quer que o Ministério Público não fale nada com ninguém. A defesa do Lula tenta fazer política já, né? Já superou a questão da mera defesa jurídica para fazer política, dar visibilidade às teses do PT e do ex-presidente Lula e tenta fazer uma limonada aí com o intuito de desinformar a população. Porque a gente tem hoje, com o avanço das redes sociais, uma má-fé estabelecida contra as decisões do Poder Judiciário, que é absolutamente impressionante, né? Se trata uma decisão judicial de um juiz federal ou de um tribunal com 3 desembargadores, como é o caso aqui de Porto Alegre, como se fossem pessoas que estão interessadas em fazer política partidária. Nós alcançamos uma irresponsabilidade como sociedade de dar voz a meia dúzia de ignorantes e mal intencionados em detrimento do funcionamento livre do judiciário. O momento que o Brasil vive hoje é um momento cinza de sua história. É assustador o que nós vemos hoje. Tem gente que verdadeiramente trata corrupto como herói, porque isso é da sua gracinha ideológica. É muito, muito temeroso, e eu temo verdadeiramente pela eleição que nós viveremos em 2018. E os ouvintes, Mark? Eles estão participando bastante aqui, a maioria deles indignado com o caso do Lula. Final do telefone 4309, pergunta assim, Denian, você tem ideia de quanto ganha o advogado do Lula? Pois ele perde todas e não larga o osso. Tem ideia, Denian? Eu não sei dizer qual é o valor que ele cobra de honorários. E também não sei dizer quem paga. Nem uma coisa e nem outra. Mas ali é um jogo de ganha-ganha, né? A defesa do ex-presidente Lula se aproveita demais de toda a visibilidade que o processo dá para que ele vá captar outros clientes lá para frente.
E o advogado do Lula é um advogado bem bom, mas ele cresce para cima do doutor Sérgio Moro, porque o juiz federal de Curitiba é um homem muito educado, é um professor de direito, um homem muito tolerante. Se fosse outro magistrado um pouco mais enérgico, já teria dado 2 ou 3 biabas na orelha, no sentido jurídico, evidentemente, do advogado Cristiano Zanin do Lula. Você acha, por exemplo, Mark, que se fosse o gaúcho que ocupa a 14ª Vara Federal em Curitiba, teria esse tipo de comportamento, o doutor Cristiano Zanin? Não, acho que não, doutor. O do juiz José Grey é mais enérgico que o juiz Sérgio Moro. E outros juízes federais também, né, confidenciam em particular, enfim, nas conversas que nós temos, né? O jornalista sempre busca conversar com todo mundo, que não teriam a mesma paciência, talvez. Então, o Dr. Sérgio Moro está no lugar certo para aguentar tudo isso. Agora, só uma curiosidade, Daniel, a relação do Zanin com o Lula é quase que familiar. O Zanin é genro do compadre do Lula, que é o Teixeira, que também é advogado. Então, talvez aí esteja a explicação dessa relação mais íntima. O Zanin, ele tem uma relação meio parental ali com o compadre do Lula, por isso que ele está na causa, inclusive. Sabe, Mark, aqui em Porto Alegre, o que os amigos que eu encontrei ontem na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, quando comentaram de Lava Jato, todo mundo me perguntou se era verdade que o senador paranaense Roberto Requião vai trazer o Bonovox para cantar aqui no Parque da Harmonia. E ele vai ou não, afinal dele? Eu disse que o Requião vai buscar pessoalmente o Bono. Senador Roberto Requião vai conversandinho com o Bono. Eu acho que ele vai arrancar do bolso, sabe do terno, aquele bolso interno do paletó assim, um pacote de bolacha Bono, e daí vai apresentar e fazer uma piada. Só pode ser isso. Tenia muitos ouvintes aqui perguntando sobre o Gilmar Mendes, mas muitos ouvintes mesmo pedindo para você conversar sobre isso. Você fala sobre isso agora ou depois do intervalo? Depois do intervalo comentamos o Papai Noel do Judiciário Brasileiro. Rick Mais Notícias. Agora 7h27, muitos ouvintes perguntando e questionando e querendo saber mais detalhes sobre a última do Gilmar Mendes. O que aconteceu foi que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, suspendeu nesta quarta-feira a prisão preventiva do ex-governador Antony Garotinho, do PR, apontado como líder de uma organização criminosa. Só lembrando ao ouvinte, o Garotinho foi preso em novembro sob acusação de crimes como corrupção, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais entre 2009 e 2016. A prisão foi pedida pelo Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro e decretada por um juiz carioca, lá de Campo dos Goitacazes, que é a base eleitoral do Garotinho. Pois bem, Denian, o Gilmar Mendes mandou soltá-lo ontem. E não foi só o Garotinho. A boa ação de Natal do Gilmar também se estendeu ao Antônio Carlos Rodrigues, presidente do PR, que vai passar o Natal em casa, graças à decisão do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, ele é uma espécie de Papai Noel do Poder Judiciário brasileiro, né? Tecnicamente, o ministro Gilmar Mendes é o melhor dos magistrados que hoje tem cadeira no Supremo Tribunal Federal. Eu lamento muito que um homem com a qualidade jurídica do ministro Gilmar Mendes, que tem indiscutivelmente maravilhosas obras e traduções de clássicos do direito constitucional, trazidos para a língua portuguesa pela lavra do ministro Gilmar Mendes, um homem com a capacidade de pesquisa e de estudo e de votos históricos no Supremo Tribunal Federal em defesa da democracia, da Constituição brasileira e do direito constitucional, tenha se convertido neste homem que só opera a partir da lógica da política e de que manda soltar toda a bandalha, todo o mundo podre da política brasileira para confrontar a Lava Jato, porque a Lava Jato atinge alguns dos seus. Não tem uma musiquinha pro Gilmar Mendes aí, Terribas? Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem
a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. E o pior é que só é filho do Papai Noel Gilmar Mendes aqueles que o Gilmar Mendes se interessa que sejam. Hoje nós temos alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal em atuação que confronta com o interesse do cidadão brasileiro. É lastimável o que acontece no Supremo Tribunal Federal. Se todos os acusados da Lava Jato estivessem sendo julgados no Supremo Tribunal Federal, não haveria nenhum julgamento até agora, nenhuma ordem de prisão, e ao contrário, nós teríamos apenas decisões mandando abrir a porta da cadeia. Justiça de verdade se pratica no combate à impunidade. A turma do colarinho branco, no bairro do Aú, em Curitiba, e no centro de Porto Alegre, seja no Aú, com a Justiça Federal em primeiro grau, ou seja aqui na área central de Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal. O que o Supremo faz hoje com a nossa cara é uma chacota, é pisar na cara da gente nesse período de fim de ano. O ministro Gilmar Mendes, olha, eu vou te dizer uma coisa, o procurador Deltan Dallagnol tá furioso com ele, né, Mark? Tá sim, tá reclamando bastante. Aliás, não só o Deltan, viu, Deninha? Todos os procuradores da Lava Jato aqui em Curitiba têm críticas pesadas ao ministro Gilmar Mendes, e o principal deles é o Carlos Fernando dos Santos Lima, que inclusive usa as redes sociais com frequência para criticá-lo. Pois é, esse daí é o modelo Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Agora são 7 horas e 32 minutos, 7 horas e 32 minutos. Eu vou pedir para o Mark trazer uma notícia que envolve o deputado federal Luciano Dutti, ex-prefeito de Curitiba. Mark. Daniel, quem assistiu a televisão ontem à noite viu várias vezes as propagandas do PSB. E nelas aparecia o deputado federal Luciano Dutti, que disse nessa propaganda eleitoral que votou pela abertura do processo por corrupção contra o presidente Michel Temer e em outras propostas, como o impeachment da ex-presidente Dilma. Vamos ouvir o que ele disse. O deputado federal Luciano Dutti, médico e ex-prefeito de Curitiba. Votei pela abertura do processo por corrupção contra Michel Temer. Votei pelo impeachment de Dilma Rousseff. Em cada um desses votos, fiquei ao seu lado, ao lado de quem me elegeu. O meu compromisso com Curitiba e o Paraná é permanente. Olha aí, Denê, mas parece que o deputado tem memória fraca e pensa que o povo também tem. A votação pela abertura do processo contra Temer foi no dia 3 de agosto. E apesar de ter divulgado a intenção em votar a favor da denúncia, no dia ele não participou da sessão. Na época, ele até divulgou um vídeo justificando a falta. Segundo Dutti, um atraso no voo que ele vinha de Frankfurt o impediu de participar da sessão. Ele chegou no plenário quando a sessão plenária já se encaminhava para o fim. Cheguei aqui em Brasília perto das 9 da noite, quando já tinha acontecido a votação do estado do Paraná. E a gente não conseguiu votar. Então eu peço desculpas, mas foi um imprevisto, um acontecido que não é comum. Tá aí, Deniel. Você tava lá, não tava, Deniel? Pois é. Olha aqui, ó. O deputado federal Luciano Dutti, ele... Poxa vida. Mas é uma fiasqueira, né? É a cara de pau, né, Deniel? Ele vai pra televisão. Bonitão, foi na televisão com o terninho, manguinha arregaçada, sabe, político clássico do marqueteiro? E falou, eu votei, e não votou. Mas olha o nível. Olha o nível do deputado Luciano Dutti, ex-prefeito de Curitiba. A troco de quê? Ele vai à televisão para contar uma mentirinha. Com qual objetivo? Será que imaginou o deputado Luciano Dutti que a imprensa não iria perceber a sua mentirinha? Há espaço para isso no momento que nós vivemos no Brasil, de vigilância, de intolerância com o ilícito? O deputado Luciano Dutti não precisa disso. O deputado Luciano Dutti dá um tiro não no pé, dá um tiro na cabeça.
o deputado Luciano Dutti se comporta feito uma criança. E essa coisa de você contar uma mentirinha só seria tolerável e imaginável numa hipótese que não fosse gerar prejuízo nenhum contado por uma criancinha de colégio. E ainda assim a gente ainda ia torcer o nariz. O que o deputado Luciano Dutti faz é um comportamento de parlamentar de baixíssimo clero. Eu não esperava algo dessa natureza do deputado Dutti. E que não me venha com a história de que ele teve a intenção de votar. Porque no momento que faltou a sessão do Michel Temer, no momento que ele não foi, a sua ausência contou em defesa do Temer. E ele sabia da votação do dia 3 de agosto há meses. O meu voo atrasou, que viesse antes. Isso não tem desculpa. Deputado Luciano Dutti faltou por culpa dele e pior ainda, a falta dele auxiliou o Michel Temer e o pior de tudo, num período de fim de ano, no horário da televisão, no horário partidário, ele conta uma mentira para o povo do Paraná. Deputado Luciano Dutti, o senhor foi marcado na paleta. Que vergonha. Não te dá vergonha alheia, Mark? Ah, dá, né? É aquela vergonha que a gente sente pelo outro. Exato. Denê, só os ouvintes lembram aqui, a Renata, fazendo Rio Grande, lembrando que foram 2 votações, né? O jornal apresentou 2 denúncias contra o presidente, ele não votou na primeira, mas votou na segunda. Mas mesmo assim, quem tem esse histórico de perder uma votação importante dessa, qual que é a função do deputado? É votar, não é, Denê? Ele não foi votar na votação importante dessa. Só se ele se refere à segunda votação. Mas daí, mesmo assim, né? Questionável essa afirmação dele. Mas aí, poxa vida, né? Eu só entendo, eu só acho que a gente não tem mais espaço para esse tipo de comportamento. E fala aqui um jornalista que tem o maior respeito pelo deputado Luciano Dutti. Falo de verdade mesmo. Penso que o Luciano Dutti pegou uma prefeitura herança do hoje governador Beto Richa e conseguiu conduzir a cidade de uma forma correta. Fez obras importantes, toda a construção daquele asfalto e da melhoria lá do bairro São Brás, é tudo obra do ex-prefeito Luciano Dutti. Luciano Dutti foi um prefeito de razoável para bom e tem sido um deputado da mesma maneira. Eu vou reproduzir o que eu disse no começo do meu comentário. O deputado Luciano Dutti não precisa disso. Ele é muito maior do que esse tipo de falinha. Então era melhor dizer que se posicionou do lado dos interesses do povo do Paraná sem dar exemplo. Senão, ele abre a guarda para tomar esse tipo de crítica de toda a patrulha que hoje existe em redes sociais, por exemplo. Luciano Dutti não precisa desse tipo de situação. São 7h38. Tem mais ouvintes participando aí com a gente, Mark? Tem sim, Daniel. O Eduardo Armstrong, ele diz aqui que o Dutti parece aquele aluno que perde o horário da entrada em vestibular ou no Enem. Sabe do compromisso há meses e deixa para ir ao mesmo na última hora. No fim não chega e coloca a culpa em terceiros. O Henrique também participa conosco sobre esse assunto, dizendo que o deputado quis aplicar o golpe dos vereadores de Curitiba, que sabiam há meses do fato e perdem o prazo, sobre aquela questão da CAT dos animais. Denian, ontem você acabou saindo um pouquinho mais cedo, não deu para comentar? O pessoal também perguntando sua opinião sobre o processo da Cátia dos animais. A pizza, lembra da pizza? Então, você avisou, a gente está se encaminhando para essa pizza do caso Cátia de Trich. O nosso jornal já antecipou que isso iria ocorrer, e é isso que vai acontecer. O vereador Cristiano Santos, que é o relator do caso da vereadora Cátia dos Animais, estava ouvindo o programa, me mandou o relatório. Estou fazendo uma análise minuciosa do relatório do vereador Cristiano Santos a respeito desse caso, mas eu não acredito mais que ela será condenada à perda do mandato. A Câmara se encaminha para poupar o pescoço da Cátia de Trich, porque se cortar o dela, terá que cortar o dos outros. Porque são outros vereadores em situação muito mais delicada do que essa analfabeta funcional em política, que é a vereadora Cátia dos Animais.
A vereadora Kátia, ela não se governa politicamente, ela não sabe, não consegue jogar o jogo da política. E ainda assim ela será poupada, é o que eu imagino, porque se puxar o fio do novelo, a Câmara vai ter que atingir muita gente. Então, o que está guardado para a vereadora Kátia dos Animais é uma pizza, como diria o Terribas, uma pizza de tomate seco com rúcula, que é a pizza gourmet do nosso ursinho. Tudo bem, Terribas? Pare, cara, de fazer isso. Tá tudo bem com a tua Ursinho. pizza gourmet ou não? Minha pizza gourmet tá tudo bem. Esse final de semana eu vou comer uma pizza gourmet. Rúcula Ninguém com levou tomate aí seco. um mimo pra gente? Não, hoje não. Poxa, os nossos ouvintes... É que né? eles vão esperar você voltar, né? Ah, entendi. Olha aqui... Você já comeu o teu X coração com ovo aí? Não, mas hoje pretendo. O pessoal mandou até foto aqui, viu, Denê? Deixa eu até procurar aqui, o ouvinte mandou uma foto do tal do X Galdério aí. De São José dos Pinhais, né? Aqui, ó, o Cláudio, do bairro Boqueirão, mandou uma foto aqui. É grande, olha aqui a foto também, aqui, ó. É gigante o lanche lá. Enfim. Nossa! E mandou com um chopp do lado aí nessa hora da manhã. O pessoal lá mandando Tá ficar pra você ir lá comer, tranquilo. Denê. Quem vier a Porto Alegre... Tipo uma calota de uma roda aro 15, assim. Mais ou menos É isso, é mais ou menos por aí. Quem vier a Porto Alegre tem que comer o X da Tia Zefa. É o X da Tia Zefa, no meu gosto, o melhor X da cidade. Mas o mais legal, assim, para quem quiser conhecer, assim, é o X do Gelson. O X do Gelson tem uma promoção assim, mais ou menos assim. Se você conseguir comer um X sozinho, você não paga. Dá para imaginar o tamanho do bicho ou não? X é uma coisa violenta. E, aliás, ontem, quando eu cheguei no aeroporto, um ouvinte me atacou dizendo o seguinte, que eu fui muito injusto com o X picanha. Pois é, falaram isso também. Eu falei pra você no ar, eu e o Terribas te avisamos avisou, que o não curitibano não mexa- gosta que fala do Valdo X Não Picanha. mexa no Valdo, no X picanha. Pois é, eu fui duramente criticado pela minha opinião do Caiu do um pouco a X-Picanha. qualidade, caiu, mas não mexa no X picanha. Eu falei pro nosso ouvinte, Marco, que conversou comigo no aeroporto Afonso Pena, eu me comprometi em retornar ao Valdo X Picanha e comer novamente o lanche para ver se eu refaço a minha opinião. Não tenho problema nenhum em mudar a minha opinião, mas para mim é uma gordurada sem gosto. Mas tá tudo bem. Denise, você Não falar quero. do Valdo X Picanha, é a mesma coisa que você falar do mal do Palácio Avenida no Natal, é a mesma coisa que falar mal do Oil Man, é a mesma coisa que falar do Zé da Bíblia do Centro. São os personagens da cidade, o pessoal fica bravo contigo. Eu entendi. Deixa eu contar um bastidor aqui de Porto Alegre. Os servidores públicos municipais estão em greve, Mark. Ah, é? Todo mundo de braços cruzados, uma guerra do sindicato dos servidores contra a prefeitura, e Porto Alegre vive um caos às vésperas do Natal. O modelo sindical atrapalha o desenvolvimento da capital gaúcha. Hoje nós temos um degrau que separa a qualidade que Curitiba tem de Porto Alegre, um degrau gigantesco. Curitiba é uma cidade que não parou. Porto Alegre estacionou no fim dos anos 80. O que nós vivemos hoje na capital de todos os gaúchos é algo absolutamente lamentável. É uma ditadura sindical em que os servidores atrapalham a vida da prefeitura. Se o prefeito não comungar daquele modelo de ficar dando aumento de salário e paparicando o servidor, não deixa a máquina pública andar. O prefeito Marquesan Júnior tem enorme dificuldade de fazer a cidade evoluir por conta de um modelo sindical arraigado no jeito de se fazer política no Rio Grande do Sul. Hoje o Paraná, não à toa, ultrapassou o Rio Grande do Sul. O Paraná é o estado mais pujante da região sul. Curitiba é uma cidade muito mais evoluída politicamente do que Porto Alegre. Quando eu me mudei a Curitiba há quase 15 anos, as cidades se equiparavam. Curitiba já era muito melhor, mas não havia um degrau tão distante para o que se tem de qualidade entre Curitiba e Porto Alegre. É absolutamente lamentável o que acontece na política do Rio Grande do Sul. Ou se freia definitivamente esse modelo sindical. A Câmara de Vereadores ontem, em pleno dia 20 de dezembro, estava com as galerias lotadas de servidor público de braços cruzados,
atrapalhando a vida do cidadão. Os curitibanos e todos nós paranaenses, por adoção, por coração ou por nascimento, a gente tem que levantar as duas mãos para os céus, que o PT é pequenininho no Paraná. O PT, o PSOL e o PCdoB azucrinam a vida do cidadão de bem em Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Vamos para o intervalo, rapaziada? Daniel, rapidinho antes só do intervalo, uma última participação. Tem muita gente mesmo falando do Gilmar Mendes aqui. Peço desculpa aos ouvintes, o tempo é curto, infelizmente, não dá para registrar todo mundo. Mas o Thiago Chaves, ele mandou uma foto aqui. Lembra daquela personagem da Praça é Nossa, o João Plenário, o deputado corrupto? Cara, é isso aí. Ele é o Gilmar Mendes. Igualzinho. É isso aí. Concordo com o ouvinte. É bem aquele jeitinho mesmo. Né? Não, e ele mandou a foto aqui, Denise, você olha assim, eu fiquei, mas é o Gilmar na foto. Daí tava a gravatinha de dólar, sabe, da personagem, do deputado corrupto. Daí por isso que diferenciou, mas é igualzinho. Muito bem. Vamos pro intervalo, rapaziada? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rick Mais Notícias. Agora 7h50, muitos ouvintes aqui participando também pelo Facebook. O Venâncio, nosso ouvinte todas as manhãs, Denian, diz que ele gosta muito das suas comparações com a política de Porto Alegre e de Curitiba. Pois é, porque não tem como não comparar, né? Rio Grande do Sul e Paraná são estados muito semelhantes em força econômica, em tamanho da população. Porto Alegre e Curitiba da mesma maneira. Curitiba é maior do que Porto Alegre, tem mais gente, inclusive. O Rio Grande do Sul é maior do que o Paraná quanto em número de população, mas são estados muito semelhantes um e outro. E o que se percebe é que o Rio Grande do Sul, em comparação com o Paraná, parou no tempo. O Paraná avança e avança fortemente, enquanto a gauchada puxou o freio de mão. É lastimável o que se vê aqui no Rio Grande do Sul. O que mais, Mark? O Eduardo Henrique, também pelo Facebook, diz para mandar um abraço para os motoristas do Uber. E ele conta aqui, ele é um motorista, Denis, que alguns passageiros já entram no carro e pedem para colocar na Jovem Pan no horário do jornal. Tá vendo? Quero mandar um abraço grande aí a todos os motoristas de Uber, de Cabify, do 99 Pop, que prestigiam a audiência desse jornal. E mandar um abraço grande para os amigos taxistas e que eles não fiquem bravos conosco, porque o que nós defendemos aqui é a ampla liberdade para que todo mundo trabalhe e não fique pendurado em um estado que mama nas tetas dos tributos que nós pagamos. O que eu defendo não é a proibição ao Uber e nem a taxação do Uber. Eu defendo que o táxi não pague o tributo do tamanho que ele paga, para que todos possam baixar o preço e carregar mais passageiro. O táxi, ele quer taxar o Uber. Eu sou o contrário. Eu quero tirar a taxa do táxi, para que todo mundo possa trabalhar com maior liberdade. Hoje as pessoas preferem andar de Uber porque o táxi é mais caro, e o táxi é mais caro porque o poder público avança sobre o taxista. Mete a mordida no dinheiro, no bolso direto do taxista. Os taxistas brigam com o Uber, enquanto eles deveriam brigar é com a prefeitura morta de fome pelo dinheiro do tributo. Então vou mandar um abraço geral pro Uber e pro táxi. O que mais, Marcos? Muita gente registrando audiência, elogiando o jornal aqui. Obrigado pelo carinho. O time Patrick, o Diogo Amorim, o André Aguiar, também o ouvinte final telefone 5799, pedindo para você falar rapidamente sobre o Maluf, Denê, preso ontem. Maluf, guerreiro do povo brasileiro? Você viu ele com a bengalinha? Pois é. Agora, como a justiça brasileira é devagarinho, né? Esse processo do Maluf é de quase 3 décadas atrás. Quase 3 décadas. E aí recolhe ao cárcere um Maluf de quase 90 anos. Que vergonha. Se toda a justiça fosse como o judiciário da Lava Jato, a gente teria um país muito melhor. E é engraçado, né? A gente olha para a crítica do PT, o que o PT tá bravo? Que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tá julgando rápido. O que o PT queria? Queria que o Lula tivesse as mesmas benesses do Maluf. Mas eu não me comovo com o Maluf preso, não. Lugar de bandido é na cadeia. Também tem o Orley Martins dizendo que o Papai Noel chegou cedo para o garotinho, hein? Que presentão. E tem o Léo Matsunara, que é lá de... aqui...
Cascavel, do oeste do estado, amigo do Terribas, perguntando aqui se você foi para Porto Alegre para a final do campeonato de chula ou não. Eu tirei 3º lugar. Meu amigo, porque meu amigo. É, porque essa história da chula é seus amigos. Ah, sim, que falam, né? não, O Terribas, tu já soltou a musiquinha da chula algum dia pro ouvinte saber do que tu tá falando ou não? Não, nunca soltei a música da chula. Mas não é Vamos aquelas soltar músicas dia. gaúchas tudo igual, Daniel? Não, é diferente. A chula, Ah, tem a uma chula música tem uma especial. música Tem. própria. Não sabia. Tem a música da chula. Tem a música da chula. Não dá tempo mais da música da chula, né, Terribas? Não dá, infelizmente não. Mas ele toca depois quando você voltar. Aí a gente faz uma demonstração aqui no vídeo, você no estúdio, entendeu? Entendi. Daí a gente abre as câmeras e eu danço uma chula, né? Isso. Eu sou desengonçado pra caminhar. Como é que eu vou dançar chula, gente? Vocês estão de brincadeira comigo. Isso é coisa desse pândego que fica comendo pizza de tomate seco com rúcula e fica tirando sarro de mim. Você vai ver hoje. Isso aqui é o pior. Daí ele tava aqui no jornal, Daniel, escolhendo as músicas do Rock and Pop que vai começar daqui a pouco. Ele vai botar Los Hermanos. Já vou avisando o Eu ouvinte. perguntei pro Mark assim, Mark, qual que é aquela banda mesmo que o pessoal não gosta? Daí eu lembrei que é Los Hermanos. Mas o Los Hermanos é muito chato, né? É muito chato. Não fala assim dos coitados. Os caras não coitados nada, né? O Terribas É chato. também vem ao dia 24 aqui pra Porto Alegre pra assistir ao show do Bono Vox. Isso. Eu vou assistir Né? o Bono de perto. Você vai conseguir um camarote pra nós aí, Daniel? O Bono acho que vai cantar de cima do palco da Revolução Farroupilha, que deve ser. O Requião é muito bobo. Tem um Senador palco? do Paraná. Vai cantar Elevation. Tem um palco da Revolução Farroupilha aí? Não, é que tem um parque da Harmonia onde acontece o acampamento Farroupilha. Não é E aí monta um palco lá para apresentação das bandas tradicionais da música gauchesca, né? Vai ver, o Bono vai cantar no Parque da Harmonia pro Movimento Sem Terra. O Requião... Um dia nós vamos Tem gente conversar que sobre leva isso a no sério. ar, Daniel. Eu não consigo entender como é que os gaúchos comemoram uma revolução que eles perderam. É histórico isso no mundo. Mas enfim, outro dia a gente fala sobre isso. É isso aí. Ontem teve o sorteio da Libertadores, né? Não sei se vocês viram. Sim. Da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense, uma pedreira aí na Sul-Americana, vai enfrentar Fluminense. time... É. Qual é o time do Atlético mesmo? Fluminense. Né? Pois é. E o Grêmio teve uma sorte danada, só pegou time fraco aí no grupo da Libertadores. E o Santos, do nosso amigo Paulinho, grupo ruim. O Cruzeiro, grupo ruim. O Palmeiras, grupo ruim. Olha, o sorteio foi prejudicial aos times brasileiros. Falou, rapaziada, vamos embora? Vamos embora, Vamos amanhã nessa. estamos de volta. Você já tá aqui amanhã, né? Estaremos. Então tá bom, um Tá abraço. bom, meus Tudo de queridos? bom. Um beijo, até amanhã. Valeu, tchau.